Vamos então começar um novo livro. Vamos começar o livro Roteiro, do Emmanuel. Ele escreveu esse livro em Pedro Leopoldo em 1952. Ele assina aqui 10 de junho de 1952. Nós estamos aqui 16, né, estou gravando, né, 16 de junho de 2025. Então nós estamos aí com 73 anos desse livro. Fez agora no dia 10. Mas ele, como tudo que é do Emmanuel, é de uma beleza ímpar, é atualíssimo. E como tudo que o Emmanuel faz de uma poesia, de uma capacidade de síntese, de uma capacidade de nos dar tantas lições. É um livro pouco conhecido, mas é um livro muito marcante, é um livro que eu gosto muito. Então vamos começar o prefácio do livro, como sempre, né? Os prefácios do Emmanuel são marcantes. O prefácio do livro chama-se Definindo Rumos. Então aqui no prefácio ele já coloca exatamente ao que se trata, né? São os rumos ao Evangelho, é um roteiro para que nós possamos, através do Evangelho de Jesus, vivermos como espíritas que estão se transformando, ou, através do Espiritismo, nós colocarmos em prática todos os ensinamentos de Jesus para podermos evoluir. O roteiro é esse. Vamos lá. Definindo rumos. Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. E todos nós encontramos no Espiritismo a resposta a muitas perguntas. Há muitas coisas que ficam batendo na nossa cabeça, o Espiritismo responde, é o que ele coloca aqui. Terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. Muitas pessoas, né, se aproximam ou passam a estudar ou começam a frequentar uma casa espírita, ou pela dor, pelo luto, pela doença, ou pela curiosidade por ter presenciado algum tipo de fenômeno, ou por ter visto alguma coisa diferente, ouvido. Mas é o que ele coloca aqui, o fenômeno terá modificado as tuas convicções. Ele faz com que o fenômeno faz a gente parar para pensar. Mas espiritismo não é fenômeno, não é show, não é não é só a mediunidade, porque a mediunidade existe desde que o mundo é mundo. As pitonisas na Grécia Antiga eram médiums. Os chamados profetas no livro, na Torá, no Antigo Testamento, né, nos livros mosaicos, os profetas que nós temos no Antigo Testamento são médiuns. Antigamente, médium era chamado de profeta. Depois passaram a chamar os médiuns de magos ou de sibilas, ou pitonisas, ou pitons, e depois na Idade Média de bruxas, bruxos, magos. Mas os médiuns sempre existiram. Então, os fenômenos podem mexer conosco, mas não é isso que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia, uma doutrina que faz com que a gente mude a nossa forma de viver. E se não fizer com que a gente mude a nossa forma de viver, não tem sentido. E é isso que o Emmanuel está colocando aqui. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. A filosofia contida na doutrina muda a nossa visão de mundo. Admites agora a imortalidade do ser, através do fenômeno, através da filosofia, através de tudo que nós vemos, nós temos a certeza da imortalidade do ser, da continuidade da vida após a morte. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Nós temos consciência de que somos eternos
e de que a verdadeira vida é no plano espiritual. Isso muda tudo, muda o nosso olhar para o mundo e a gente sente essa majestade, essa beleza do futuro, do nosso destino. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? A pergunta que o Emmanuel faz aqui, eu vou repetir. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? O conhecimento é para que a gente evolua, para que a gente mude para melhor, para que a gente se transforme perante a humanidade, perante a maioria das pessoas, perante o mundo. A gente se transforme e mude o nosso olhar com o mineral, com o vegetal, com o animal e com o hominal. Que a gente se transforme em termos de fraternidade, de empatia, de benevolência, de indulgência, caridade, verdadeira caridade. Então é o que ele está colocando aqui, para que serve o conhecimento se nós não estamos melhorando, nós não estamos nos transformando com ele. Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Porque a doutrina e a filosofia espírita é um tesouro intelectual. É uma forma de responder às nossas questões e fazer com que essas respostas, o nosso pensamento, a nossa análise, nos modifique, nos transforme interiormente. Porque se a gente não se transformar interiormente com a sabedoria dos espíritos superiores, se a gente não se transformar interiormente com as explicações e os ensinamentos que os espíritos vêm trazer para o Kardec, nos 5 livros que o Kardec nos traz, se nós não nos transformarmos através do ensinamento do Cristo, que todos os espíritos se reportam ao Cristo como o nosso modelo e guia. Nós vamos ver na questão 625 do Livro dos Espíritos que Jesus é o nosso modelo e guia. É os passos que ele nos ensina, é a vida que ele nos mostra que nós temos que seguir. Então, se o conhecimento não fizer com que a gente se transforme para este caminho, de que serve esse conhecimento? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. Então, não vale ter contato com o plano espiritual simplesmente pelo capricho de ter uma resposta, pelo capricho de ter uma carta consoladora de um ente querido, pelo capricho de ter as suas perguntas, né, as suas inquietações respondidas. Não é para isso. É para uma transformação muito grande. É para mudar a nossa vida que nós temos que buscar o caminho, né? Buscar esse roteiro que nos leva ao aprimoramento. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. A expressão daquilo que não é comum, daquilo que não é usual, né? A carta de um espírito, a carta de um ente que desencarnou, é inusual, é diferente, mas é o que ele coloca aqui. Pode estar vazia de substância, não ensinar nada, não transformar nada. Não é porque morreu que virou santo, não é que porque morreu que aprendeu. Todos nós desencarnamos e continuamos exatamente como somos. Com um pouco de conhecimento, com nenhum conhecimento, com muita ignorância, com pouca ignorância, com muito orgulho, com muita vaidade ou com humildade. Da mesma forma que nós estamos aqui encarnados, desencarnamos, continuamos igualzinho no plano espiritual. Então ele coloca ele faz uma colocação muito bonita aqui. A ventania impetuosa que varre o solo com um imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Então
aquela ventania, aquela tempestade, ela normalmente arrasta tudo e o que faz é transformar o lugar num deserto. Mas o rio que corre, começa pequenininho ali na nascente, vai correndo ao longo do caminho silencioso, humilde, vai crescendo a cada passo, e crescendo a cada passo, ele dessedenta os animais, dessedenta os seres humanos, ele permite a água para o plantio, ele permite a água para se formar uma cidade, para se alimentar uma cidade. Então, é o rio na sua humildade, no seu caminhar constante, progressivo e se ampliando cada vez mais, é que faz toda a diferença. Não são essas tempestades, né, a gente vê muito isso na internet. Não, porque vai acontecer, porque não vai acontecer, porque não importa. Nós estamos aqui para nos transformarmos. E está tudo certo, está tudo sob o comando do Mestre Jesus. Ele é o governador do nosso planeta. As coisas estão caminhando para nos ajudar a nos transformarmos, a nos modificarmos. Porque as pessoas falam, o planeta vai entrar em regeneração. Não, não é o planeta que vai entrar em regeneração. São as pessoas que estão no planeta se transformando e se modificando é que vão entrar em regeneração. Para o planeta ser um planeta que começa a sua regeneração, ele precisa ter os habitantes começando a sua regeneração. Porque são os habitantes que se regeneram, não é o planeta. Somos nós que vamos nos transformar. E aí sim nós transformaremos tudo em volta. Eu vou repetir. A ventania impetuosa que varre o solo com um imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. Ele usa aqui um termo da Igreja Católica, do inferno e do purgatório, né? O inferno purgatorial, porque o inferno nós criamos, né? A expiação, o purgatório, o passar por determinadas situações são criações nossas. Ninguém se santifica porque desencarnou, porque morreu. Ninguém se transforma, né, porque desencarnou. A gente se transforma pelo esforço que faz para se transformar. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec colocando que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para a sua transformação moral. Esse é o verdadeiro espírita. E é o que ele está colocando aqui, né? A morte nos santifica. E vamos encontrar justos, injustos, ignorantes, sábios, né? Sofredores, espíritos alegres, espíritos sofredores. A gente vai ver no livro Céu e Inferno, né? Os espíritos felizes, desencarnados, desencarnando bem. Nós vamos ver os moderados já desencarnando com uma certa dificuldade. Nós vamos ver os mais infelizes com muita dor, com muita dificuldade, pedindo muita prece, pedindo muita ajuda, porque estão num sofrimento muito grande. Nós vamos ver os suicidas, um sofrimento atroz. Então não é uma fórmula mágica, um pozinho de pirilim-pim-pim que se coloca naquele que desencarnou e ele se transforma. Não, nós continuamos os mesmos. As excursões no desconhecido reclamam condutores. Para a gente caminhar por algum lugar desconhecido, nós precisamos de um guia. Para encontrarmos o caminho de volta ao Pai, nós temos um guia. O Mestre Jesus com a sua boa nova, com o seu Evangelho. Para nós entrarmos em contato, trabalharmos, estudarmos, auxiliarmos e sermos auxiliados pelo plano espiritual, nós também temos um guia. Os ensinamentos que os espíritos trouxeram para o Kardec. O Kardec fez as perguntas, mas as respostas são dos espíritos. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além.
Então são os ensinamentos do Cristo que nos salvam. Se nós colocarmos esses ensinamentos em prática, se nós aprendermos a sua boa nova, o seu evangelho, guardarmos conosco este aprendizado e colocarmos em prática esse aprendizado, esses ensinamentos, as colocações do Cristo nos salvam, porque nos transformam. Não te afastes dele. Então, o Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Então, nós vamos ver mensagens maravilhosas como os livros do Emmanuel, como este livro, como Pensamento e Vida, como o Consolador, como o A Caminho da Luz. Né? Nós temos aqui no nosso canal vários livros do Emmanuel, é um mais bonito que o outro. Paulo Estevão, maravilhoso, que nós terminamos agora de estudar. Então são livros maravilhosos, ensinamentos maravilhosos. Mas é o que ele te diz aqui: registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutará novidades que te arrebatam ao êxtase. Colocações que a gente não sabia, coisas que a gente não conhecia, situações que fazem com que o nosso coração vibre. O êxtase é a gente estar vibrando por dentro. Entretanto, somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. O que ele está colocando aqui? Somente com Jesus no Evangelho bem vivido. Porque ele pode ser muito mal vivido. Pode-se ter o Evangelho na ponta da língua, conhecer todas as passagens de Mateus, Marcos, Lucas, João, e não se colocar nada em prática. Pode-se fazer palestras maravilhosas e não servir ao mestre, não ajudar o próximo, não ser fraterno e empático com os seus próprios familiares consanguíneos, quanto mais com os próximos. A questão é o que ele coloca aqui. Somente com Jesus no Evangelho bem vivido, vivendo no dia a dia, às 24 horas do dia, o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna, reestruturaremos a centelha de luz que existe em cada um de nós, porque todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. E na questão 540, nós vamos ver a única determinação de Deus. Todos saímos do átomo e vamos ao arcanjo. Todos nós saímos da célula menor que tem de um átomo e chegaremos a ser espíritos puros. Chegaremos a sermos espíritos crísticos, trabalharemos junto ao Mestre. É isto que ele está colocando aqui. É que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão, para podermos nos elevar a sermos espíritos puros, a sublime ascensão à consciência do universo, a termos essa consciência, a termos a consciência de que somos filhos de Deus, irmãos mais novos do Cristo, que nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para colocarmos em prática os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Estas páginas despretensiosas, estas páginas despretensiosas constituem um apelo à congregação de nossas forças em torno do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Então, o que ele está colocando aqui,
né? Este roteiro é para que nós possamos, né, juntar as nossas forças em torno dos ensinamentos do Mestre, para colocarmos em prática aquilo que o Mestre nos ensinou, né, para que, através do Evangelho, nós possamos verdadeiramente sermos grandes espíritas. Sem a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. Gente, infelizmente, é o que a gente mais vê em reuniões espíritas é discutir 6 por meia dúzia. Se bota a vírgula aqui ou ali. Se fulano foi ciclano, né? Se Daniel reencarnou como Elias, não, se Daniel reencarnou como Elias, né? E depois Elias como... Não, Elias reencarnou como João Batista e coloca que Daniel reencarnou como João Evangelista e depois, como João Evangelista, reencarnou como Francisco de Assis. Que diferença faz para nós quem foi? Se Francisco de Assis foi João, se foi Daniel. O que importa é o que nós fomos. O que importa é o que nós estamos fazendo com os ensinamentos que estamos recebendo. Não adianta fazer reuniões, fazer seminários para ficar discutindo se fulano foi ciclano, se ele quis dizer isso ou ele quis dizer aquilo. O que importa é o que nós fazemos com as lições que nós aprendemos, é o que ele coloca aqui. Sem a Boa Nova, sem o Evangelho do Cristo, a nossa doutrina consoladora, porque ela é consoladora, que nos digam as mães que se tranquilizam ao saber que seus filhos vivem, as mães que foram consoladas pelas cartas do Chico, as mães que se consolam até hoje com as cartas do Chico, porque embora não sejam dos filhos delas, são dos filhos de outras mães, então elas sabem que os filhos delas também estão sendo assistidos, os filhos dela também estão continuando a vida no plano espiritual. Então a nossa doutrina é extremamente consoladora, mas ela tem que ser vivida no Evangelho do Cristo no dia a dia, a cada minuto de cada dia. Então não adianta a gente ter discussões, como ele coloca aqui, porque senão, vou voltar, sem a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros, né? Principalmente nos lugares que tem médiuns de efeito físico, as pessoas ficam assombradas com materialização, mas o que isso muda o nosso dia a dia se a gente não se mudar? Por isso que ele diz, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. A felicidade é uma conquista diária. A paz de espírito é uma conquista diária através da nossa modificação diária, da nossa transformação interior. Sem a transformação interior, não adianta estudar. Não adianta buscar os grandes mestres, os grandes ensinadores, se nós usarmos esse conhecimento para dar palestra, para conversar com os amigos ou para dizer que sabe isto ou aquilo de cor. O que importa é o que essas informações e esses ensinamentos estão nos transformando interiormente. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, né, o nosso Mestre Jesus. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade. Porque tem muitos corações que têm o Evangelho segundo o Espiritismo na ponta da língua. O Livro dos Espíritos conhece questão a questão e não é capaz de ser fraterno dentro do seu próprio lar, com a sua própria família. Não consegue ser empático com o irmão que está sofrendo ali do lado,
na casa do lado, na esquina. Então, o ensinamento e o aprendizado não serve para nada, se nós não nos transformarmos. Por isso que ele coloca: busquemos, pois, com o celeste benfeitor a lição da mente purificada, transformada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, ao verdadeiro amor, à verdadeira caridade, das mãos ativas na prática do bem para todos. Não é no bem para mim, no bem para os meus, é no bem para todos, né? As mãos ativas, porque não existe trabalho, não existe realizações sem obras, não existe conhecimento sem obras. Jesus colocou que nós seremos julgados pelas nossas obras. Não adianta ser uma árvore frondosa se não der frutos. É o que Jesus coloca na parábola da figueira, que ela se seque, porque ela não serve para nada. A árvore é para dar frutos, e bons frutos. Nós estamos aqui para darmos os melhores frutos que nós pudermos dar, e é pelas nossas obras que nós seremos julgados. Por isso que ele coloca aqui: do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem. E o evangelho, né? O evangelho do nosso mestre Jesus, nos ensinará a encontrar no espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. O caminho de amor e luz, o amor verdadeiro, o amor incondicional. A luz que vai brilhar em nós, como Jesus coloca, que brilhe a vossa luz. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos empenharmos para que a nossa luz possa brilhar, para que o nosso amor possa crescer cada vez mais, para chegarmos à alegria perfeita. Ele bota o A de alegria e o P de perfeita maiúsculos. O que é a alegria perfeita? É a alegria verdadeira, é a alegria daqueles que têm a missão cumprida, é a alegria daqueles que voltam para casa, porque a nossa casa, nossa verdadeira vida é no plano espiritual, felizes, porque conseguiram realizar aquilo que se propuseram aqui na Terra. Nós não temos destino, nós temos um roteiro. É por isso que o livro chama roteiro. Nós temos um roteiro no plano espiritual que a gente pode seguir ou não. A gente monta um roteiro no plano espiritual e quando chega aqui, com a ilusão, com o esquecimento, a maioria de nós enfia o pé na jaca. Nós vamos ver isso muito claro no livro Os Mensageiros. Nós temos aqui no canal espíritos que acharam que iam poder fazer e acontecer na reencarnação. E quando reencarnam, enfiam os pés pelas mãos e vão desencarnar muito piores do que estavam. Alguns deles saindo do nosso lar, reencarnam aqui, fazem tanta besteira que voltam para o hospital psiquiátrico. Não tem condições nem de serem socorridos numa casa transitória. Eles vão direto para um hospital psiquiátrico. Então, é esse alerta que o Emmanuel vem nos trazer aqui com esse prefácio, mostrando, como ele diz aqui, né, páginas despretensiosas, mas são páginas belíssimas, são ensinamentos belíssimos, né, são colocações belíssimas. E ele assina aqui, Emmanuel, Pedro Leopoldo, 10 de junho de 1952. Então tem 73 anos que nós temos esse livro aqui conosco e muitas pessoas não o conhecem. Nós temos ensinamentos maravilhosos. No primeiro capítulo, nós vamos ver no nosso próximo estudo, o primeiro capítulo, o homem ante a vida. Nós perante a nossa vida. Até lá.